Olha só, como é que vai vocês? Pois é, a semana inteira foi super corrida aqui hoje. Infelizmente não deu tempo de eu ficar preparando muito material aqui para vocês, mas é lógico que eu não vou deixar de aparecer aqui para conversar com vocês a respeito dessa marca que é tão querida por todos nós aqui, né? A Seiko Relógios é uma empresa japonesa e lógico que vocês já conhecem tudo isso. E hoje eu quero trazer algumas curiosidades sobre a linha Diver, isso mesmo, você gosta da linha Diver? A linha Diver da Seiko é incrível, né? Nós temos lá desde 1965, então nós já temos, são 57 anos desenvolvendo relógios Diver para um público bem apaixonado por relógios, não é isso mesmo? Bom, vamos lá, pessoal. Vocês sabem que a Seiko hoje é referência mundial em relógios Diver. Então, se você for falar assim, qual foi considerado o melhor relógio Diver dos últimos anos, é nada mais, nada menos que o Seiko Diver LX. Ele foi considerado, talvez, superou inclusive a Rolex, superou inclusive as empresas suíças em termos de relógio de mergulho. Não só pelo relógio em si ser muito bonito, mas também pela tecnologia Spring Drive que ele traz dentro com o seu calibre principal. E o calibre Spring Drive ele é considerado talvez um dos melhores calibres de relógios do mundo hoje, tá? Não vou dizer que é o melhor, porque existe controvérsia sempre, daquela pessoa que prefere o relógio quartz, tem aquela pessoa que prefere o relógio automático, mas o Spring Drive em termos de resistência, em termos de como é que fala? Precisão, tá? Em termos de, como é que fala? A corda do relógio, ele pode durar até 7 dias, então tem termos de longevidade de corda também, de reserva de marcha também, é uma das maiores que existem, então por aí vai. Então a Spring Drive hoje tem superado muita coisa legal aí, tem apresentado a Seiko para esse mundo e acaba ficando muito legal para quem trabalha com a linha Seiko. Bom, vamos lá. Vocês gostam de curiosidades, eu já vi que todo mundo gosta de saber um pouquinho de curiosidade de relógio, e é lógico que eu vou falar um pouquinho sobre curiosidades de relógio, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, por favor, não esquece de deixar seu joinha aí embaixo, não esquece de deixar o seu comentário, não esqueça também de se inscrever em nosso canal e principalmente acionar o sininho. Se você acionar o sininho, o YouTube vai alertar você toda vez que a gente estiver ao vivo, vai te alertar toda vez que tiver um vídeo novo nosso aqui no YouTube, ok? Então vamos lá. Para quem não sabe, a linha Seiko Diver, ela começou a ser produzida em 1965, logo depois do boom das Olimpíadas de 64 do Japão. A Seiko resolveu inserir também a linha Diver, certo? Um pouco impulsionado também por James Bond, né? Porque, para quem não sabe, na década de 60, o James Bond mostrava, então, no seu pulso, um Rolex Submariner, um relógio de mergulho da Rolex. E a Seiko, então, achou que por bem também começar a investir nesse filão de mercado, porque James Bond acabava atraindo muitos compradores para esse mercado, e a Seiko não tinha nenhum relógio desse porte dentro do seu portfólio. Então para começar, a Seiko começa a investir em relógios Diver justamente por conta da pressão da Rolex, e de 007 começa a mostrar esse relógio para o mundo inteiro e começa a se tornar, como é que fala? O relógio Diver começa a se tornar uma peça de desejo das pessoas que gostam de relógio. Então esse foi um dos primeiros pontos a começar a linha de relógios Diver da Seiko, tá? Em 1968, também a segunda curiosidade que a gente pode citar também, que em 68 existia um boom da indústria relojoeira, né, desse mercado de relógios, de aumentar o beat, né, aumentar o batimento dos relógios, porque isso levaria a uma maior precisão dos relógios, segundo alguns estudiosos, né? Então a Seiko começa a lançar os seus high beats, tá? O high beat é porque que é um high beat? Então vamos começar isso aí então. Hoje um relógio automático, ele bate 21.600 vezes por hora. 21, quer dizer, então é mais ou menos 21.600 batimentos por hora, tá?
Já um high beat chega a bater 36 mil batimentos por hora, é quase o dobro de batimentos. E nessa época, então, houve um grande boom nessa questão de high beat, e é lógico que o Seiko Marine Master, então ele veio bem equipado então com um high beat de 36 mil batimentos, tá? E assim, o Marine Master foi, como é que eu vou te dizer, o erro que levou a Seiko a desenvolver os melhores relógios diver do mundo. Por que eu digo que foi um erro que levou isso tudo? Porque o Marine Master, ele era um relógio para 300 metros, né? E para quem não sabe, mergulho, para quem gosta de mergulho profundo, vai comprar justamente esses relógios com maior resistência, que no caso 300 metros seria um relógio ideal para quem mergulha, faz mergulho profundo. Só que eles recebem uma carta, então por conta desse modelo, eles acabam recebendo uma carta de um mergulhador profissional que diz que o relógio não aguenta, o relógio não serve para mergulho profundo. Então, com isso, a Seiko acaba tendo um desafio a mais, né? Um desafio a mais para desenvolver um relógio que realmente resista a mergulhos profundos. E nessa época, então, eles designam o engenheiro Ikuo Tokugawa, é isso mesmo o nome dele? Eu peguei aqui, isso, Ikuo Tokunaga, eles designam Ikuo Tokunaga para que ele vá até Hiroshima. Para quem não sabe onde é que Hiroshima é onde explodiu a primeira bomba atômica em 1945, e ele fica muito próximo onde eu morei no Japão. Eu morei na província de Okayama, na província de Hiroshima um pouquinho ao lado ali, e a província de Hiroshima, ele foi até a província de Hiroshima conversar pessoalmente com esses mergulhadores. E de 1968 até 1975, ele desenvolveu mais de 20 inovações para relógios de mergulho. Isso mesmo, não foi só, ele foi lá só desenvolver o relógio de mergulho. Ele foi fazer um estudo para desenvolver tecnologias diferentes para que o relógio de mergulho resolvesse realmente o problema dos mergulhadores, tá? Dentre eles, assim, dentre as inovações assim que a gente pode considerar surpreendentes para a época, né? Primeiramente, ele utilizou, quando ele desenvolveu o primeiro relógio de mergulho, ele resolveu utilizar o titânio. Então, o titânio foi o primeiro relógio a utilizar titânio foi o Seiko Tuna, em 1975, que foi o relógio de mergulho. Então, uma curiosidade seria isso também, né? De ele usar um material diferente para a caixa. A segunda curiosidade desse Seiko Tuna é que o Seiko Tuna ele não tinha fundo do relógio, o relógio era todo encaixado por cima, então isso aí era uma outra tendência diferente. E por que é que ele era encaixado por cima? Justamente para terceira curiosidade desse super relógio, tá? Como ele era encaixado, para evitar, para aumentar a impermeabilização do relógio, eles resolveram fazer tudo o fechamento pela parte de cima do relógio. Então, isso diminuiria os locais que eles teriam que vedar para que a pessoa pudesse fazer o mergulho, tá? E o principal de todas essas tecnologias e características que esse relógio teve foi que o relógio Tuna, ele não tem válvula para gasélio, tá? Então, toda vez que você vai falar sobre relógio de mergulho, a primeira coisa que você vai estar lá escrito lá nas especificações do relógio é válvula para gasélio, válvula para gasélio. E a válvula para gasélio nada mais é porque é o seguinte, as pessoas que vão fazer mergulho profundo, eles precisam entrar numa câmera hiperbárica. Uma câmera hiperbárica é uma câmera de adaptação à pressão. Então, quando você sai daqui de uma pressão como é que fala? No nível do mar e começa a descer, cada 10 metros de profundidade que você desce equivale a 1 atm, ou seja, uma pressão muito grande vai em cima de você. Já imaginou você descendo 300 metros? Né? 200 metros, 100 metros, é impossível quase você ficar lá de embaixo, é impossível, tá? Então, por isso mesmo, quando você vai fazer aquele mergulho profundo, você precisa ter essa câmera hiperbárica para você fazer a adaptação. Eu não sei quantos metros eles descem, tá, pessoal? Eu não sou mergulhador profissional, tá? Então, tudo isso que eu tô passando para vocês é teórico, tá? Então, como eles precisam fazer essa adaptação, tá? E essa adaptação é feita em cima de uma pressão de gasélio. Tá? E o gasélio é muito mais fino que o oxigênio, e os relógios, como eles têm uma impermeabilização para oxigênio e para água, ele não tem impermeabilização para
Gazelle. O Gazelle é muito fino, ele acabava entrando dentro do relógio e na hora da expansão acabava estourando o vidro do relógio. Isso acontecia com frequência. Então, por isso mesmo que os relógios de mergulho têm essa válvula de Gazelle. Já o relógio Seiko Tuna, ele não tem a válvula de Gazelle, porque eles fizeram uma impermeabilização tão perfeita no relógio que eles chegaram a uma quantidade tão ínfima de hélio que entrava dentro do relógio que não chegava a fazer efeito nenhum. Então, por isso mesmo, o relógio Seiko Tuna, ele não tem válvula de Gazelle, tá? E para terminar, as curiosidades desse Seiko Tuna, que foi uma super inovação, né? Em 1975, nós estamos falando há quase 50 anos atrás, tá? O Seiko Tuna foi talvez o primeiro instrumento, tá, que virou relógio, tá? Então eles fizeram um instrumento de mergulho e não um relógio. Então a Seiko foi o primeiro relógio que eles desenvolveram primeiro para a função que ele determinava. Então depois que eles pensaram como colocar isso no pulso. Tá? Primeiramente, eles começaram a projetar o que eles precisavam para que o mergulhador pudesse descer. E depois, por último, colocaram as hastes para que o relógio pudesse ser preso por uma pulseira. Então é por isso mesmo que, quando a gente fala em Seiko Tuna, tá? Se vocês olharem bem a caixa do Seiko Tuna, ele simplesmente um círculo e tem 4 abinhas onde são presos as pulseiras. Então, é justamente esse o ponto que eu gostaria de falar. Então, o Seiko Tuna, ele, antes de ser um relógio, ele é um excelente, instrumento para mergulho. Tá? Então, ele foi desenvolvido como instrumento de mergulho e depois sim adaptado para um relógio de pulso. E o primeiro relógio Seiko Tuna, ele não era pequeno. Ele tinha 51 milímetros. Agora imagina em 1975, quando foi lançado com 51 milímetros e as pessoas eram acostumadas a usar relógio de 37 milímetros. Era o pessoal podia dizer, era um despertador no pulso, quase. Era tão grande que chamava muito a atenção. E o tamanho grande dele, apesar dele ser grande, justamente por ele ser redondo, não chegava a incomodar tanto, principalmente por conta do fundo acolchoado que a Seiko desenvolveu. Uma tecnologia do Seiko, desse fundo acolchoado aí, fez com que o relógio ganhasse um conforto muito grande, certo? Então, esse seria algumas curiosidades desse Seiko Tuna. Aí é lógico que depois do Seiko Tuna, tudo o que aconteceu antes no Seiko Diver, antes de 1975, teve que ser revisto. Então, nós tivemos que aposentar, então, o famoso Capitão Willard, né? A Seiko teve que aposentar o Capitão Willard, porque o Capitão Willard, ele não tinha toda a tecnologia que foi desenvolvida por Ikuo Tokunaga, né? No Tuna. Então, por isso mesmo, eles tiveram que desenvolver um novo relógio. E aí, então, surge... eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Porque o Capitão Willard, algumas pessoas perguntam, mas por que ele chama Capitão Willard? Esse modelo chama Capitão Willard justamente... Esse modelo o Capitão Willard é o modelo... Deixa eu pegar aqui, eu marquei aqui. É o modelo 6105. O modelo 6105 é chamado de Capitão Willard justamente porque é o seguinte, o filme, foi lançado um filme em 1979 que retratava a guerra do Vietnã. E esse relógio Capitão Willard foi muito bem aceito dentro dos mariners, dentro dos soldados americanos, principalmente nos quartéis eram revendidos esses relógios. E quando foi feito o filme Apocalipse Now, em 1979, né, quando ele foi gravado de 78 para 79, os estilistas, né, do filme, né, que fizeram o filme, eles colocaram no pulso do Capitão Willard, um dos protagonistas do filme, que era representado por Martin Sheen, colocaram esse Seiko 6105. E depois disso, depois ele ter aparecido no filme Apocalipse Now, ele acabou ganhando esse apelido carinhoso de Capitão Willard. Para quem não sabe, o filme Apocalipse Now, que chegou a concorrer a vários Oscars, se não me engano, ele faturou o filme de melhor filme, alguma coisa mais assim. Eu não tenho muita conhecimento a respeito disso.
tá? Mas, então esse Capitão Willard, ele então ficou muito marcado, principalmente para o público americano, por conta desse filme e por conta dos soldados americanos usarem ele na Guerra do Vietnã, ok? Então, tirando esse parênteses aí do Capitão Willard, nós temos então, depois da criação do Seiko Tuna, nós temos então a criação do Seiko Turtle. Então o Seiko Turtle, ele já nascia com uma missão quase impossível, que era substituir a lenda do Capitão Willard, porque o Capitão Willard foi um relógio muito aceito, principalmente por conta da Guerra do Vietnã, e foi vendido muito para o mundo inteiro. Então ele tinha que substituir nada mais, nada menos que o modelo 6105. E esse modelo Turtle, tá? Ele foi talvez um dos que tiveram uma longevidade maior, assim. Ele talvez só perca para o SKX em termos de relógio de mergulho, tá? O SKX, ele foi lançado em 94, foi vendido até 2019, nós temos 25 anos. Esse modelo aqui, ele ficou desde 1976 até 1988, são 12 anos em produção, tá? E ele foi muito aclamado na época. Ele chegou a aparecer em alguns filmes, inclusive, como aqui no Brasil, acho que foi conhecido como Abismo Profundo, né, em 1989. Também ele ficou conhecido também por fazer parte do visual de algumas pessoas famosas. Dentre elas, Mick Jagger usava muito o Seiko Turtle. Tá? E depois, em 2015, quando houve os 50 anos do Seiko Diver, né? Então eles resolveram fazer uma linha especial, então saiu a linha Prospex, e a linha Prospex foi apresentada justamente com esse modelo, o Seiko Turtle. O Seiko Turtle foi o embaixador, então ele foi o primeiro a ser lançado com a característica Prospex dentro da linha Seiko, tá? Então depois disso vieram outros modelos, como Samurai, como o Monster, como veio o Tuna, como veio o Shogun, como veio o... Agora me falhou, tem tantos modelos que eu acabo esquecendo, tá? Mas tem vários modelos ali da linha Prospex, né? Então, o Seiko Turtle que abriu toda essa porta aí para todo mundo aí começar vocês terem acesso a esse modelo Turtle que é tão querido hoje aqui no Brasil, certo? Agora vamos continuar, vamos passar um pouquinho mais depois da história aí. Depois de 1976, nós temos em 1978, então, o primeiro relógio diver do mundo com calibre quartz. Tá? Então, o primeiro relógio de mergulho quartz do mundo foi o Golden Tuna. O Golden Tuna, ele foi lançado em 1978. Para alguns hoje, se vocês olharem hoje, assim, eu tenho um relógio automático, né? E passar ele para quartz é como se fosse um rebaixamento hoje, né? Se a gente fala assim, pô, por que lançar um relógio quartz, né? É como a grande maioria das pessoas menospreza o quartz. Só que em 1978 nós temos que ver que nós estávamos numa ascendência do quartzo. O quartzo era o que havia de mais, como é que fala? Era o top. Era o top das coisas ali, era o quartzo. Então tudo tinha que ter quartzo na frente. Então o modelo Diver também poderia, que entrou nessa fase de ser o relógio, como é que fala? Ganhar uma versão quartzo, né? E o engraçado que quando eles lançaram o Golden Tuna, para lançar esse projeto Golden Tuna, eles fizeram então ele também em titânio, só que eles fizeram com um tratamento especial na caixa e ele ficou dourado. Então por isso mesmo, para os mais aficionados, ficou conhecido como Golden Tuna, ou Tuna dourado, ou atum dourado, como alguns gostam de chamar, tá? E esse modelo do Golden Tuna, ele chegou a participar de alguns filmes também. Ele participou do 007. E vou abrir um parênteses aqui para o 007, porque até então, até começo da década de 70, o agente 007 usava os relógios da Rolex e por conta dessa ascensão de tecnologias que estavam tendo, aquela corrida armamentista, corrida para o espaço e tudo mais. Então havia uma necessidade de também mostrar um pouquinho de tecnologia dentro dos filmes do James Bond. Então por conta disso eles utilizaram os relógios da Seiko,
Então, quer dizer, a Seiko acabou substituindo a Rolex no pulso dos agentes 007, tá? Então, primeiro com os LCD, depois mostraram aí também o Tuna participou também, o Golden Tuna também participou, os modelos Quartzo cronógrafo também participaram do filme do agente 007. Foram, acho que se não me engano, 7 ou 8 anos de parceria, se não me engano, 4 ou 5 filmes que participou junto com a Seiko. Tá? Só para deixar ligado isso aí, inclusive até mesmo Seiko Arne participou do filme do 007, só que ele estava no pulso do vilão e não do 007. Vamos lá, continuando aí nossa escalada nos relógios Diver, tá? Continuando nossa escalada nos relógios Diver, nós temos que lembrar, em 1982, então a Seiko resolve lançar então um relógio Seiko Arne. O Seiko Arne também era um modelo Tuna, também era um modelo para mergulho, então ele foi considerado o primeiro relógio de mergulho Anadigi do mundo. Então o relógio Seiko Arne, então o primeiro relógio Anadigi do mundo. Eu não vou entrar em muita questão, aspecto do Seiko Arne, porque eu já fiz vários vídeos sobre o Seiko Arne, já expliquei várias vezes por que chama Seiko Arne, por conta dele ter aparecido em vários filmes do Arnold Schwarzenegger, então por conta disso eu não vou entrar em muitos detalhes quanto a esse relógio, certo? Agora, o que vai entrar, eu vou ter que falar agora duas curiosidades muito legais, espera só um minutinho. É que a Seiko não ficou só dentro de laboratório, não ficou só dentro, pesquisando dentro do seu próprio, dentro da sua própria fábrica. Ele também levou o relógio a testes, tá? Então, o modelo tanto o Golden Tuna como o Tuna 600, né, Professional 600, os dois foram testados em alto mar. Eles foram testados em alto mar. Na época, a agência japonesa de ciência e tecnologia, eles têm um desenvolvimento de pesquisas de águas profundas com submarinos não tripulados. Então, o que a Seiko fez? Ela fez um acordo com essa agência e prendeu o relógio Tuna no braço de um dos robôs para descer lá para baixo. Lógico que quando ele colocou no braço do robô, ele também colocou uma câmera para filmar e visualizar o relógio descendo até as profundidades. Para vocês terem uma ideia, o relógio de 600 metros, o relógio Professional 600, ele desceu até a profundidade, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui em algum lugar aqui, até 1062 metros, tá? Então, o modelo Tuna 600, ele conseguiu chegar até 1062 metros, quer dizer, quase o dobro do que era prometido dentro do que a Seiko prometia nos relógios. Então, o relógio era considerado para 600 metros, ele suportou uma pressão de até 1062 metros. E esse teste aconteceu nos braços do robô Shinkai 2000, tá? Shinkai 2000 era o nome do robozinho que desceu lá para baixo para verificar a resistência do relógio, tá? E esse teste foi refeito agora recentemente em 2014, só que agora eles pegaram o Golden 1000, o Golden Tuna 1000, para 1000 metros, tá? Então, eles pegaram o Tuna para 1000 metros, o que eles chamam de Imperador, né? Imperador dos mares, tá? Tá? Esse modelo aí, eles colocaram no pulso do robô novamente, colocaram um modelo Quartz, colocaram um modelo automático e que começaram a descer esses relógios, e o relógio Quartz, ele parou quando ele chegou a 3.284 metros. Tá? E continuaram descendo, porque o relógio automático continuava funcionando, então eles continuaram descendo para colocar o relógio na sua maior pressão. E o relógio começou a dar problema quando ele chegou a 4.299 metros, ou seja, 4 vezes o que a Seiko prometia. Então, por exemplo, a Seiko estava fazendo um relógio para 1000 metros e ele resistiu a 4.299 metros. É impressionante a preocupação da Seiko está em desenvolver relógios nesse porte, porque hoje em dia a grande maioria das pessoas, eles fazem só o teste em laboratório e eles não levam isso a campo. E a Seiko tem uma parceria muito grande com a PED, tá? Que a PED é Professional Association Divers Instructors, ou seja, é uma associação, tá? De instrutores
profissionais de mergulho. Então, é uma associação muito séria e eles utilizam e eles fazem testes com os relógios da Seiko. Então, é justamente por isso que você vai encontrar todas as linhas de mergulho da Seiko com uma linha escrita PED. Essa linha PED é justamente para mostrar a parceria entre a Seiko e essa associação. Valeu? Eu acho que já estou falando há mais de 25 minutos sobre relógios aqui, sobre relógios divers. Não sei se vocês gostaram sobre esse assunto, sobre essas curiosidades de diver. Não sei se vocês já sabiam disso tudo. Todo esse assunto aqui tá dentro do meu PDF, tá dentro do meu livrinho ali que eu fiz, tá? Então, se você gosta de leituras desse tipo de curiosidades e tudo mais, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai poder te vender também uma cópia desse PDF, tá? Por apenas R$30 você consegue adquirir. São 150 páginas, mais de 150 páginas só de conteúdo, só sobre a Seiko, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, é uma ótima leitura para você. Ele é muito bem ilustrado e tudo mais, ok? Agora, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir, compartilhar, tá? E principalmente comenta aí embaixo, tá? Se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, porque é muito bom, porque ajuda eu a me balizar para levar os melhores assuntos, os assuntos mais interessantes para vocês aí do outro lado, valeu? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.